E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumão sobre conceitos de ecologia. Então, aqui no caso seria uma introdução e um resumão desses conceitos, tá? Para a gente poder entender um pouquinho de um dos conteúdos que é o que mais aparece no Enem, nos vestibulares. Então, para a gente começar a estudar, a gente precisa saber o que significa ecologia. Então, ecologia é um ramo da biologia que estuda o planeta Terra. Na verdade, a gente estuda as interações entre os seres vivos que estão compondo o nosso planeta e o meio onde eles estão vivendo e sobrevivendo. Então, para a gente poder estudar esse meio ecológico, ecos vem ali do significado de casa, né? Vem de ecos, de oicos, de oca, a própria oca do índio lá, que vem do significado da etimologia da palavra que significa casa. Então, eu estudo da nossa casa, logos, estudo. Então, aqui a gente precisa conhecer esses conceitos para que a gente possa estudar e compreender e proteger esse ambiente, que é o nosso ambiente de sobrevivência, tá? Então, quando a gente estuda célula, tecido, órgãos, a gente estuda aquilo que a gente ainda considera como micro. Ainda que você consiga enxergar os órgãos a olho nu, mas todos os órgãos juntos vão compor, então, né, a fisiologia ali, um organismo. Então, esse organismo é um ser vivo individual, tá? Como os outros seres vivos, ele vai pertencer a uma espécie. E aí, a partir desse estudo dos organismos, do macro, a gente vai começar a estudar a ecologia. Então, o primeiro conceito que a gente tem é de população. A população é um conjunto de indivíduos que apresentam semelhanças, né, anatômicas, fisiológicas, embriológicas, reprodutivas, genéticas, tá? Podem se reproduzir, no caso ali compondo uma mesma espécie, e eles estão vivendo em uma determinada área, em um determinado tempo, uma determinada época, ok? Então, isso seria a definição de população. Coloquei um exemplo aí na foto para vocês verem de uma população que é esse conjunto de indivíduos da mesma espécie que tem essas semelhanças que a gente acabou de citar. Um conjunto de populações vai me dar o que a gente chama de comunidade. E dentro da comunidade, nós já temos alguns conceitos diferentes, como, por exemplo, o conceito de habitat e o conceito de nicho ecológico. Então, quando a gente pensa na comunidade, que também pode ser chamada de biocenose, você pode encontrar esse termo nos exercícios, a gente está falando então de conjunto de populações que estão vivendo e interagindo entre si em determinado ambiente. Só que aí quando a gente fala de comunidade ou biocenose, entra um novo termo aí de definição que a gente pode utilizar, que seria o biótopo. O que é o biótopo, então, relacionando esse termo já agora a um nível maior de organização, que seria a comunidade? O biótopo é o ambiente onde uma determinada comunidade está concentrada, tá? Então, ele vai compreender também fatores que nós vamos falar ali depois no ecossistema, que são os fatores abióticos. Então, é o ambiente geral ali onde aquela espécie vive. Nós vamos dar um exemplo depois para você conseguir entender. E depois do biótopo, a gente tem a definição de habitat. Agora, o habitat é um lugar específico daquela população dentro do ecossistema, tá? Se a gente pudesse, então, comparar de uma forma, assim, uma analogia para que a gente pudesse entender, a gente pode chamar, por exemplo, o biótopo como a cidade onde você mora. E o habitat seria a sua rua com o número. Rua tal, número tal, que é o seu endereço ali específico onde você está, certo? Então, o ambiente, ele está englobado, na verdade, no biótopo, ok? Então, o biótopo é mais abrangente, tá? E quando a gente fala de ambiente, habitat, desculpa, ele é mais específico, certo? Então, esses dois conceitos são muito importantes. E junto com esse conceito vem também um novo conceito aqui, que é o conceito de nicho ecológico. O nicho ecológico é o papel que essa espécie ela vai desenvolver dentro da população e dentro da comunidade. E esse papel e essas relações que esse organismo tem ali na comunidade vão possibilitar a sobrevivência desse indivíduo, certo? Então, esse é um termo que o Enem já trouxe em questões
muito utilizado, tá? É basicamente os hábitos de vida daquela espécie dentro aí da comunidade, o que ela faz, como ela vive, se ela é um predador, uma presa, enfim. Isso seria a definição de nicho ecológico, ok? E depois, então, de comunidade, a gente chega ao nosso conceito de ecossistema. Então, quando a gente chega no ecossistema, agora sim nós temos todas as comunidades que estão naquele local interagindo, mais os fatores que nós consideramos como fatores abióticos. Então, nós temos agora dois conceitos novos aqui, fatores bióticos e fatores abióticos. Os fatores bióticos, como o próprio nome diz, são os fatores vivos, são os seres vivos que fazem parte daquele ambiente, bicho, planta, gente, fungos, o que você estiver considerando naquele ecossistema. E quando a gente pensa nos fatores abióticos, são aqueles fatores que não têm vida, o a, lembra, significa negação, porém a vida depende desses fatores. Então, por exemplo, a água é um fator abiótico de um ecossistema, porque a água não é viva, a água é uma molécula H2O, mas a vida não existe sem água. Então, por isso que a gente pode usar essa denominação, certo? Então, o ecossistema vai ser o conjunto desses fatores bióticos e abióticos. E todos os ecossistemas do planeta Terra formam o que a gente chama de biosfera ou Gaia, o próprio planeta Terra, tá? É o conjunto de todos os ecossistemas interagindo, vivendo, sobrevivendo para a formação do nosso planeta, certo? E dentro ainda dessa definição ecológica, a gente tem também o termo dos biomas. O que seria então um bioma? Nós temos vários biomas no globo terrestre, que inclusive você está vendo aí na foto, tá? O bioma é uma área de espaço geográfico, como você pode ver aí, né, em determinados continentes, determinadas corzinhas diferentes, que vai ser caracterizado por um conjunto de ecossistemas que tem a sua vegetação, o seu solo, o seu clima, os seus aspectos físicos típicos. Então, isso a gente chama de bioma, certo? O bioma pode englobar mais de um ecossistema, tá? Então, são regiões específicas do globo e a gente também pode estudar cada um deles, sempre lembrando que a gente tem as diferentes zonas do globo, como seria a faixa de linha do Equador, pensando aí em geografia, a linha dos trópicos, a linha dos círculos polares, que vão ter climas diferentes, automaticamente nós vamos ter vegetação, seres vivos, animais e outros tipos também, né? Não só animais como vegetais, mas nós vamos ter uma infinidade de seres diferentes a depender da região do globo em que a gente estiver falando. Uns mais adaptados a determinados locais e outros a outros locais que têm climas diferentes, certo? Então, o estudo de biomas a gente faz ele muito junto com geografia, porque daí a gente pode também explorar e abranger os domínios climáticos, né, as classificações do clima. E eu acho interessante que você saiba aí sobre os biomas brasileiros, tá? Por quê? Porque como o Brasil é um país de dimensões continentais, você entendendo um pouquinho do nosso país, você entende um pouco do que a gente tem no mundo. Claro que quando a gente fala de tundra, taiga, que são biomas ali exclusivos do hemisfério norte, você não vai fazer a associação com a região daqui, mas você consegue distinguir eles considerando aquilo que nós temos dentro do Brasil, tá? Então, aqui dentro dos biomas, a gente teria a floresta amazônica, caatinga, cerrado, a Mata Atlântica e suas divisões, os pampas e a vegetação costeira, que seria a região ali litorânea de mangues, restingas e tudo mais. Certo? Então, esses conceitos iniciais são muito importantes para o entendimento do nosso assunto, que é ecologia, que você vai conferir nos próximos vídeos aqui da Prof. Ju. Eu espero que você tenha entendido esses termos, gostado desse conteúdo, porque é fácil, é bacana de entender e é muito cobrado nos vestibulares. Então aproveita para você entender, para você assimilar e para você tirar uma notona, tá? E também para você preservar o meio ambiente, porque você já sabe, né? Biologia não é só entender isso aqui para tirar 10 no seu Enem, gabaritar sua prova de ciências da natureza. Não só, a biologia é preservação, cuidar dos seus recursos naturais para você e para as próximas gerações, porque biologia é para a sua vida.